Bom dia! Hoje eu quis fazer uma devocional com vocês, em que, quando eu estava estudando o texto, eu gostaria de compartilhar com vocês esse estudo que eu fiz. O estudo fala sobre Jesus Cristo é a revelação superior. O texto que eu vou me basear para esse tema, Jesus Cristo é a revelação superior, está em Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Diz o seguinte: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas, elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles. É o texto em que nos baseamos no tema Jesus Cristo é superior, é uma revelação superior. Mas o que é que quer dizer revelação? Revelação é um ato de Deus que, para comunicar sua existência e a sua vontade aos homens. Mas quais são essas maneiras que Deus aprove colocar na palavra para que Ele pudesse nos comunicar? Em primeiro lugar, a gente tem 4 pontos principais. Quais são eles? Primeiro, Deus se revela através da criação, né? Essa natureza que nós vemos, essa natureza que eu vejo aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo através da janela. Essa natureza criada por Deus prova a sua existência. O segundo ponto é Deus se revela na consciência do homem. Há uma lei divina do certo e errado gravada no coração do homem. Ou seja, desde que nós nascemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Vocês podem ver muitas vezes as crianças, quando elas fazem uma coisa errada, que nós entendemos que é errado, a gente fala para ela que é errado. E ela sabe que toda vez que ela fizer aquele tipo de coisa, ela está fazendo errado. Então ela vai aprendendo a ver o que é certo e o que é errado. E isso vai se gravando no nosso coração. Ou seja, não existe nenhuma norma, nem número de lei, nem parágrafo, nem artigos, mas é gravado. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado, certo? Deus se revela na Bíblia. É o terceiro ponto. Ele revela Deus e o seu plano de salvação para os homens. A Bíblia nos mostra quem é Deus e qual é o seu projeto para a nossa salvação. E o quarto ponto, Deus se revela por intermédio do seu Filho. Jesus Cristo é Deus que se faz homem e habitou entre nós, né? O que a gente está vendo nesses 4 pontos? Que a gente vê que, primeiro, revelar-se através da criação, revelar-se através da consciência do homem, revelar-se através da Bíblia, são 3 formas de revelação que produzem o conhecimento da existência de Deus. Mas somente por Jesus Cristo podemos conhecer a Deus pessoalmente e termos a vida eterna. Vamos meditar nessa palavra. Nós sabemos que a revelação de Deus é progressiva. Ela começa no Antigo Testamento
e termina no Novo Testamento. Desse modo, nós podemos tirar da lição de hoje, de Hebreus 1, de 1 a 4, 6 pontos muito legais. Primeiro, ele fala assim: Deus tem falado em tempos passados, ou seja, quem falou? Deus. Né? O silêncio divino foi quebrado e recebemos a revelação. Quem falou? Deus. Segundo, quando ele falou? Antigamente, no Antigo Testamento, né? Compreende todo o tempo da revelação feita antes de Jesus Cristo. Então Deus, desde o Antigo Testamento, desde da sua revelação com Adão e Eva, vem se mostrando ao homem e dizendo qual é o seu projeto de salvação. Quantas vezes ele falou? Muitas vezes. E essa alternância de se falar é uma prática que vai sendo repetida de forma fracionada. Serve para nós mostrarmos a necessidade de uma revelação maior e definitiva. Como ele falou? De muitas maneiras. Significa que diversos modos, ou seja, como ele falou através de sonhos, através de revelações angelicais, através de palavras, através de eventos proféticos e até pelo jumento, como a gente sabe que está escrito na Bíblia. E para quem ele falou? Aos pais, nossos ancestrais, especialmente para o seu povo, o povo de Israel. E por quem ele falou? Através dos profetas. Nós vemos que no verso 4 diz o seguinte, verso 4 aqui do capítulo 1 diz o seguinte: a purificação dos pecados sentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto tem herdado nome mais excelente que eles. Ou seja, Jesus Cristo, ele é superior aos anjos, é superior aos profetas. E para demonstrar o quanto essa nova revelação está acima da velha, o texto nos adianta 7 coisas pelas quais o Filho se mostra superior àqueles por quem Deus falara. A primeira coisa que nós vemos aqui no verso 2, ele fala assim: nesses últimos dias falou-nos o Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro de todas as coisas. Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo. Segundo, no verso fala também: Jesus é o Criador de tudo. Ele estava com Deus quando criou o mundo. Então o Filho foi agente do Pai na criação. Ele estava no princípio com Deus. Terceiro, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus faz com que o brilho do Pai seja manifesto. Né? Quarto, Jesus é a expressão exata da divindade. Jesus é a expressão exata da natureza e da essência de Deus. Quinto, Jesus é o sustentador de todas as coisas. No universo e tudo o que nele há são continuamente sustentado pela poderosa palavra de Deus. Essa palavra sustentado significa manter alto. Então ele é sustentado, ele se mantém alto pela poderosa palavra de Jesus. Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Essa purificação só pode ser recebida quando acompanhada pelo arrependimento. Jesus está assentado à direita de Deus. A palavra direita significa poder, honra e autoridade. Ele intercede por nós no trono da graça, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou esse excelente nome que eles
deram. Está aqui no versículo 4, quando ele fala assim: feito tanto mais excelente que os anjos, quanto tem herdado nome mais excelente que eles. Que nome é esse? Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Isso a gente conclui que lá em Gálatas, usando esse texto de Gálatas 2:20, eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora, a partir do momento em que o Espírito Santo agiu na minha vida, me fez olhar os meus pecados diante de Deus, me fez eu me arrepender de tudo aquilo que eu tinha feito de mal diante de Deus. Quando eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, essa vida foi transformada. Essa vida agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa minha vida hoje é o templo do Espírito Santo. Essa minha vida hoje é santa, porque ela pertence a Deus. A partir do momento que eu aceitei, a partir do momento que eu fui batizado pelo Espírito Santo, minha vida foi transformada. E quando essa minha vida é transformada, as coisas do mundo não mais me servem. E sim as coisas divinas, as coisas que Deus nos dá. As coisas que Deus nos dá para nós vivermos aqui, porque nós vivemos aqui vivendo pela fé, crendo no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por mim na cruz do Calvário, redimindo de todos os pecados. O pecado hoje não existe mais em mim. O pecado hoje não mais tem poder sobre minha vida. Mas quem tem poder sobre minha vida é o Santo Espírito. É Ele que me mostra o caminho que eu tenho que andar. Porque se assim for, assim serei agraciado pela glória de Deus. Assim, Deus, Jesus Cristo, vai manifestar o brilho da glória de Deus na minha vida. Somente assim eu serei um jarro, onde o conteúdo dela é a luz divina de Deus na minha vida, na vida de todos aqueles que aceitam a Cristo. O meu modo de andar deve ser o mesmo modo de andar de Cristo. O meu manual da minha vida deve ser a Bíblia. A Bíblia me mostra como eu devo andar. A Bíblia me mostra quando a pessoa erra, o que deve ser feito. A oração faz parte da nossa vida, para que nós andemos segundo o que Deus quer que a gente ande, para que todas as decisões sejam tomadas através do Espírito Santo, porque é somente com as decisões dadas por Deus é que a nossa vida terá sucesso neste mundo. E a única coisa que nós temos que fazer para Deus é servi-lo, é deixar que Ele mostre o caminho para nós, é deixar que a nossa vida seja ligada pelo Espírito Santo a todo momento e a todo instante da minha vida. As coisas do mundo eu tenho que esquecer, eu tenho que viver para Cristo, somente para Ele, porque somente assim eu terei condições de estar no céu, juntamente com todos aqueles que creram e deram a sua vida por Ele. Eu agradeço de vocês estarem comigo nesse momento. Que Deus possa ajudá-los a tomar uma decisão correta nas suas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço no momento que nos concedeste da leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Que ela possa ser gravada em nossos corações e que possamos saber que somente Jesus Cristo deve morar na minha vida. Ele deve ser o meu Senhor, Ele deve ser o meu juiz, Ele deve ser aquele
que me dá, aquele que me abençoa, aquele que me mostra, aquele que nos dá alimento, aquele que nos dá vida a todo instante, em todo momento da nossa vida, Senhor. Rogamos que Tu aceites nossos corações e fique conosco, nos alimentando cada vez mais do Teu poder, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Fique com Deus.